Olá, pessoal, tudo bom? Pois bem, estamos aqui em vias de encerrar o nosso curso, é isso, as nossas aulas. Creio que essa seja a penúltima aula e que ao final das nossas aulas os senhores, as senhoras, as senhoritas, os rapazes, enfim, todo mundo esteja preparado para responder questões de direito tributário em provas de concurso público, porque é essa aqui a minha missão, tá? E espero que tenha eu atingido ela. Ainda não, porque ainda falta um pouquinho, mas encerradas já as nossas aulas, creio eu que aqui vai estar todo mundo voando na matéria de direito tributário. Até porque direito tributário, se a gente parar para analisar friamente, não é das matérias cobradas de forma mais complexa ordinariamente em provas. É aqui que está o meu S. Em provas, salvo prova de procuradoria, gente, estadual, né, e até mesmo a Advocacia Pública Federal, especialmente PFN, é óbvio, né, meu filho? Você vai estar ali lidando com direito tributário no dia a dia, com teses das mais complexas, de escritórios de advocacia que vivem no direito tributário, respiram o direito tributário. Então, é óbvio que nessas provas, assim como na esfera estadual e municipal, procuradorias, é óbvio que nessas provas talvez a gente tenha um pouquinho mais de requinte na cobrança da matéria, mas em regra, o conteúdo é esse, gente, exatamente esse. E por quê? Porque não tem como ser outro, porque esse é o direito posto, esse é o direito tributário posto no nosso sistema, certo? Assim sendo, vamos lá, voltar para onde estávamos, não é isso? E percorrer a nossa matéria. Nós estávamos na aula passada, nós começamos a estudar as causas de extinção do crédito tributário, lá no 156 do CTN, nós vimos o pagamento e começamos a estudar a tal da compensação. Não foi isso? Comecei a falar com os senhores sobre compensação, que é uma também das hipóteses de extinção do crédito tributário, bem como da relação jurídico-tributária entre sujeito ativo e sujeito passivo. Estado, de um lado, e aqui quando eu falo Estado, União, Estados membros do Distrito Federal e municípios, e contribuinte do outro, contribuinte responsável, porque a gente precisa lembrar que o nosso sujeito passivo pode ser um desses dois. Não é isso? É de quem o Estado vai cobrar. Pois bem, estávamos lá vimos pagamento e estávamos vendo a compensação, que está lá no 156.2 do Código Tributário Nacional como uma das hipóteses de extinção do crédito tributário. O Código Tributário Nacional trata da compensação tributária e creio eu que eu já tenho adiantado algumas informações para os senhores, como essa daqui, né, juiz não faz compensação, que é um ato privativo da Fazenda Pública, da autoridade fiscal. O juiz pode declarar o direito à compensação. E falei que o Código Tributário Nacional trata da compensação em dois dispositivos apenas. Artigo 170, 170A. Diz o artigo 170, me acompanhe, que a lei ordinária pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar. A lei pode autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vencentes, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública. Pois bem, pode o contribuinte, o sujeito passivo responsável, reivindicar compensação tributária apenas invocando o 170 do Código Tributário Nacional? Não. O Código Tributário Nacional ele diz que a lei pode, dentro das condições que ela estabelecer e os requisitos, bem como dando garantias ao crédito tributário, autorizar a Fazenda Pública a realizar compensação. O que é a compensação? A gente estuda isso
lá no direito civil, encontro de contas. Quando eu tenho uma mesma relação jurídica, duas pessoas, e aqui eu vou trabalhar com duas, né? Eu estou falando de direito tributário, duas pessoas com deveres e direitos recíprocos. Aqui, no caso, direito de crédito, obrigação de pagar. Exemplo, o cidadão ganhou uma ação judicial em face da Fazenda Estadual, está sendo cobrado de ICMS. Joia? É isso aí. Não é isso? Pode a lei autorizar a compensação desse precatório, porque afinal de contas ele ganhou em uma ação judicial, então ele vai receber o precatório, um RPV, aquilo que ele deve à Fazenda Pública. Mas não com base no 170 do Código Tributário Nacional, com base na lei promulgada por meio de autorização contida no 170 do Código Tributário Nacional. Tenham atenção a isso, porque eu já vi isso sendo cobrado em prova, que o cidadão invocou o 170 para realizar compensação. Tá bom, meu filho, fica invocando, porque se não tiver uma lei autorizando essa compensação, não vai rolar, porque eu preciso, a Fazenda Pública precisa. Se a gente parar para observar, quais são as garantias e as condições que são estipuladas no Código Tributário Nacional para realizar compensação? Nenhuma. E é exatamente por isso que ele apenas autoriza, porque ele não pode reconhecer a generalidade dessas condições e garantias, porque isso tem a ver, diz respeito, isso é reconhecido em face do tributo que se autoriza a compensar. Certo? Súmula 213 do STJ, né? Dei uma olhada aí comigo na súmula 213, deixa eu ver se eu estou no STJ. Sim, que diz o seguinte, que o mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária. Nós vimos isso na aula passada e eu já tratei disso e não tratarei de novo para que não percamos o nosso tempo. Súmula 460 do STJ, deem uma olhada aí comigo. Diz que é incabível o mandado de segurança para convalidar a compensação tributária realizada pelo contribuinte. É exatamente essa situação que foi verificada, né, na prática, e alguns contribuintes invocavam o 170, ele fazia o encontro, ele mesmo, olha, fazendo, você me deve aí um precatório, um RPV, eu te devo aqui um tributinho, então vão aqui eu, contribuinte, fazer essa compensação tributária, porque afinal de contas são direitos líquidos e certos, né? Eu te devo, você me deve. E se você não aceitar, eu vou impetrar um mandado de segurança para que eu veja reconhecido o meu direito de compensação. O que o STJ disse? Não. Não pode. E por que não pode? Em face da supremacia do interesse público. Em face ainda do respeito ao que determina a Constituição Federal no seu artigo 100, no que diz respeito a pagamento de precatório. Não é isso? Precisa se observar todas aquelas regras lá traçadas no artigo 100 da Constituição. Portanto, meu filho, olhe, muito engenhoso da sua parte, errado você não está em cobrar, mas assim não vai poder ser. O STJ foi lá e falou, não pode. Súmula 461, o contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por compensação, um indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado. Sim, nesse caso, havendo lei, estando a situação absolutamente amparada em lei e dando à Fazenda Pública essa oportunidade, pode sim o contribuinte optar. Olha, eu quero receber o precatório ou quero realizar a compensação.
sendo essa uma escolha válida pelo contribuinte, contanto que é amparado em lei. Pois bem, artigo 170-A do Código Tributário Nacional traz uma regra de vedação à compensação. Inclusive uma vedação voltada àqueles que compõem o Poder Judiciário. Diz o seguinte, magistrado, é vedada, dê uma olhada aí comigo, é vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial. Eu só posso ter compensação em face de uma discussão judicial de débito tributário, contanto que eu tenha sentença transitada em julgado. Seguindo aqui, súmula 212, diz que essa súmula do STJ dizia, né? Não diz mais nada, ela dizia: a compensação de créditos tributários não pode ser deferida em ação cautelar ou em medida liminar cautelar ou antecipatória. Isso daqui foi cancelado. Você está com o Vademecum aí atualizado, meu filho, de 2024? Olha lá comigo o que ele diz na súmula 212. Cancelado. Então, vamos entender a diferença do que diz a súmula 212, do que foi decidido na ADI 4296, desse dispositivo aí do 170 do Código Tributário Nacional, para que a gente não confunda e ache que, olha, o 170A, então, ele foi também derrogado, não é isso? Ele foi absolutamente retirado do ordenamento em face dessa ADI aí, e não foi isso que o Supremo disse. Quando eu olho lá no 170, vai lá comigo, 170A, perdão, diz que é vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial. Eu tenho um crédito tributário, eu tenho um outro crédito tributário que está sendo objeto de discussão judicial, no qual eu não tenho ainda a certeza do trânsito em julgado. Esse aqui não pode ser objeto de medida liminar, porque ele ainda está o quê? Em discussão. Outro papo é quando o contribuinte demonstra o seu direito, demonstra, por exemplo, numa ação de repetição de indébito tributário, que ele pagou a mais um tributo, um determinado tributo, ou que já foi reconhecido pela própria Fazenda em processo administrativo, que ele pagou algo indevido a título de tributo, ele pretende usar esse crédito para compensar o tributo devido, esse aqui, e a Fazenda diz que não. Agora você vai ter que ir lá para a fila do precatório. E o contribuinte diz, olha, eu não quero nem receber o dinheiro de volta. Pelo amor de Deus, eu só quero compensar. Que aí esse mês eu pago a menos. Exatamente porque eu tenho um direito de crédito junto à Fazenda. Deu para perceber a diferença? Gente, aqui eu não estou falando de crédito em discussão judicial, eu estou falando de crédito certo. O cidadão, por alguma razão, tem o seu crédito certo e pede, já que a Fazenda insiste, né? Vamos para o juízo. E pede em liminar que seja compensado. Olha, está aqui demonstrado, geralmente em mandado de segurança, reconhece o direito à compensação.
e pode ser deferida em liminar esse direito à compensação. Certo? Eu espero que eu tenha sido clara aqui, porque algumas pessoas, né, acham que o 170A, então não é bem assim. Não. Ele segue valendo. Ele segue sendo quem ele é. Só que o que podemos agora é sim ser deferida a ação cautelar ou liminar cautelar ou antecipatória para fins de compensação. Certo? Pois bem, segundo o STJ, o disposto no artigo 170A do Código Tributário Nacional também aplica-se a indébitos tributários decorrentes de vício de inconstitucionalidade, ou seja, se estiver discutindo em face de vício de inconstitucionalidade, tem que esperar a ação transitar em julgado. Ainda, a compensação de débitos tributários com precatórios vencidos, segundo aqui STJ, tá, gente? Isso daqui é basicamente questão de prova. Jurisprudência do STJ que caiu em forma de afirmação para vocês em prova. Então, olha como fica bonitinho na prova. Segundo a jurisprudência do STJ, a compensação de débitos tributários com precatórios vencidos não pagos e adquiridos de terceiros só é possível à luz do artigo 170 do CTN quando existir lei específica autorizadora. A cessão do precatório para fins de compensação tributária precisa o quê? De lei que autorize que o cessionário vai poder compensar o crédito tributário dele em face do valor do precatório adquirido por ele. Não entendi, Aline. Vamos lá. A gente sabe que leva um tempo, um pequeno tempo para a justiça pagar, né? Para o Estado, a justiça não, o Estado pagar seus precatórios, suas dívidas de ações judiciais. Pois bem, em um dado momento, alguém cansa e cede esse direito de crédito à terceira pessoa, obviamente com um deságio. O que é deságio? Um abatimento. Digamos que o cidadão tinha 100 mil para receber, e aí ele fala, não, já estou velhinho, já estou sem paciência, quero comprar aquela bolsinha, não, vou vender esse direito de crédito. Tem gente que espera ali, sim, tem gente que compra sim. Então era 100 mil, ele vendeu por 50. Recebeu ali 50 e cedeu os 100 mil. Que quem vai receber os 100 mil corrigido, não é isso? E com juros de mora, a depender do momento em que seja pago, foi aquele que adquiriu, pagou os 50 mil para ele, documentou isso e está tudo certo. E aí o cidadão que adquiriu esse título, ele quer o quê? Eu sou contribuinte, eu sou sujeito passivo de relação jurídica tributária, eu quero compensar esses 100 mil junto à fazenda. Pode, até pode, contanto que esteja em lei, autorizando esse tipo de compensação. Porque a lei pode trazer que, olha, a compensação ela é personalíssima. Só compensa o titular do crédito, do precatório, não cessionário. Captou? Aqui é só isso que o STJ quer falar, tá? Por fim, a extinção do crédito tributário por meio de compensação está sujeita à condição resolutória da sua homologação. É preciso que a Fazenda Pública homologue a compensação, especialmente em lançamento por homologação realizado pelo contribuinte. Certo? Gente, compensação é isso, simplesinho, rapidinho. E aí eu quero ir com vocês logo, antes de nós irmos para as demais situações, não é isso? E nessas duas situações, eu tratei do pagamento e da compensação. Vamos tratar agora do pagamento indevido.
do indébito tributário, que tem muita relação com a compensação, quando você compensa mais, ou quando se paga a mais, quando o contribuinte vai lá, perde a mão e paga a mais. Repetição do indébito tributário. Isso aqui esse tema começa no artigo 165 do Código Tributário Nacional. Diz lá o 165, dê uma olhada comigo, que o sujeito passivo, ele tem direito, independentemente de prévio protesto, à restituição total ou parcial do tributo. Não seria do tributo, seria daquilo que ele pagou a título de tributo, porque se tributo fosse, não haveria que se devolver. Seja qual for a modalidade do seu pagamento, ressalvado o disposto no parágrafo 4º do artigo 162, nos seguintes casos. 1. Cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido, ou seja, ele pagou o que não devia ou pagou o que devia a mais, em face da legislação tributária aplicável ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido. 2. Erro na edificação, na identificação. Erro na identificação do sujeito passivo, né? Edificar é construir, não é isso? Pois bem, na construção, fica um pouco poético, fica bonito, né? Você pensou a fazenda pública está lá construindo o sujeito passivo para cobrá-lo. É poético, mas não é legal, né? Então, enfim, tá errado, tá? Erro na identificação do sujeito passivo. É um contrassenso tão poético, mas para, né, encher o saco do cidadão? Pois bem, erro na identificação, edificação. Aline, se na hora da prova tiver edificação, meu filho, é texto de lei. Aí você vai lá e diz, edificação. O legislador, em um momento de luz, né, em um momento de claridade poética, foi lá e pensou, nossa, precisamos prestigiar o contribuinte, o sujeito passivo, né, de alguma forma, tornar tudo mais leve. Então, elogiemos ele, construímos você. Né? Bom, fica bonito, mas dá no mesmo, vai cobrar o cidadão. Erro na identificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável. Opa, era uma alíquota de 5%, meteram lá 10%. No cálculo do montante do débito, ou seja, não usou calculadora, foi fazer de cabeça e chegou um resultado maior do que o devido, ou na elaboração ou conferência de qualquer documento relativo ao pagamento. 3. Reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória, ou seja, o cidadão teve uma decisão em seu favor no que diz respeito àquilo que ele pagou a mais. Bom, se vocês derem uma olhada aí, em todas essas situações, não é isso? 1 e 2 se resumem, pagou a mais ou pagou indevidamente, como é o caso do inciso 3, porque a Fazenda só vai reformar, anular, revogar ou rescindir uma decisão condenatória se ela perceber que se equivocou. Não é isso? Vamos dar uma olhada na jurisprudência e daqui a pouco a gente desce para os dispositivos que tratam da repetição do indébito tributário. Segundo o Supremo Tribunal Federal, repetição de indébito em face de declaração da inconstitucionalidade de determinado tributo em sede de controle abstrato pelo STF, olha a informação, é possível, sim, mas tem que observar o prazo prescricional. Pois é, a contar da decisão do Supremo Tribunal Federal. Tenham atenção a isso. Uma vez dada a decisão, só vai alcançar essa decisão os débitos tributários, ainda que não prescritos. Aline, se estiver prescrito, aí você entrega para Deus, meu filho. Encara como um ato de generosidade, né? Espera
a tua graça não nesse plano, vem de outro, vem na tua aprovação, pela raiva que você passa. Tá? Gente, vocês sabem que vocês vão passar muita raiva até serem aprovados, né? Ninguém acha que isso aqui... Deixa eu abrir esse parêntese aqui, já que eu falei disso. Eu digo isso porque às vezes eu recebo muitas perguntas na internet em que as pessoas querem um confortinho, e eu entendo perfeitamente, é razoável, é da nossa natureza humana não gostar de desconforto. Querem facilitar o processo, também entendo, porque isso faz parte, né, também do que eu acabei de falar. É óbvio que se a gente puder optar por um caminho menos difícil, até mais fácil, a gente vai sempre optar por ele. Mas o que eu quero dizer para os senhores sobre concursos públicos, sobre entrar nesse mundo, viver nesse mundinho, é que você vai passar muita raiva, sim, tá? Eu passei muita raiva, tá? Não foi diferente comigo. Nos 10 anos que eu estudei, da porta de saída da faculdade até o ingresso, a porta de entrada na magistratura, eu passei raiva, eu passei tristeza, eu tive decepções. E isso faz parte da construção da gente como não apenas um profissional mais cascudo, mas como seres humanos mais preparados mesmo para a vida, né? Aline, mas eu não queria. Mas acredita, vai ser bom. No final, acredite. Talvez, muitas vezes eu faça essa reflexão. A juíza Aline, lá de recém-saída da faculdade, talvez não fosse tão boa. E aqui, tão boa dentro das minhas limitações, obviamente. Mas talvez não fosse a juíza que é hoje, fosse uma juíza pior. Entendeu isso? Eu espero que você tenha captado isso. Porque não é para ser fácil, gente. Se fosse fácil, todo mundo passava, todo mundo queria. É para ser possível. E é possível. Só que esse possível demanda de você uma dedicação que talvez você nunca tenha tido para nada na sua vida. E talvez essa seja a grande estranheza. Mas vencido isso, quando você for aprovado, acredite, vai parecer ter sido mais fácil do que de fato foi. Vamos voltar para cá. Súmulas 162 e 188 do STJ. Essa leitura aqui precisa ser combinada dessas duas súmulas. Dá uma olhada lá comigo nessas duas súmulas. Por que precisa ser combinada, Aline? Porque senão a gente não entende o que se quis dizer. Vamos ler aqui nesse restinho de bloco, já que eu parei para dar aquele momento conselho. Súmula 162 diz o seguinte: na repetição de indébito tributário, a correção monetária incide a partir do pagamento indevido. A correção monetária. Grifa aí. Correção monetária, pagamento indevido. Vamos lá para 188? Vamos. Os juros moratórios na repetição do indébito tributário são devidos a partir do trânsito em julgado. Grifa aí juros moratórios e trânsito em julgado. E a gente já sabe a diferença de juros de mora para correção monetária. E a gente vai entender agora a aplicação dessas súmulas que não se excluem, não se contrapõem e devem ser aplicadas juntinhas. Quando eu falo em repetição de indébito tributário aqui, houve um pagamento indevido em uma determinada data, e a partir daquela data, em face do fenômeno inflacionário, eu preciso, quando for devolver esse valor, recompor o valor da moeda, sob pena de estar violando o direito de propriedade do cidadão. Então, a Fazenda Pública foi lá, o cidadão foi lá, pagou, eita, paguei a mais do que devia.
quando ele receber isso de volta, ainda que tenha sido um único dia, precisa estar corrigido monetariamente. Vamos tomar uma água e guarde essa informação.